Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. No Brasil, por ano, são registrados em torno de 13 mil suicídios. No mundo, são quase 1 milhão. De acordo com dados da Associação Mineira de Psiquiatria, 96,8% desses casos estão diretamente ligados aos transtornos, como, por exemplo, a depressão. E entre as vítimas, há jovens, adolescentes e até crianças. Como reduzir esses números? Como identificar os sinais antes que eles cheguem ao autoextermínio? Eu sou a Etel Corrêa e este é o Fato em Foco. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a cada 40 segundos, uma pessoa se suicida no mundo. O dado é alarmante e preocupa as autoridades das áreas médicas e também as famílias que convivem com esse risco diariamente. Um dado que preocupa também pelo fato de que crianças, jovens e adolescentes cada vez mais são envolvidas em situações que podem levar ao autoextermínio, como revelam dados da Associação Mineira de Psiquiatria. Qual a saída? Como reduzir o número de mortes por autoextermínio? Como identificar os sinais? Eu converso hoje com a psicóloga Roneida Gontijo, que vai nos falar sobre esses sinais e também sobre a experiência com este tipo de situação. Olá, seja bem-vinda, doutora Roneida. Muito obrigada, o prazer é enorme estar aqui junto com vocês hoje. Doutora Roneida, falar sobre suicídio, pelo menos no Brasil, ainda é um grande tabu. As pessoas acham que, ao falar do problema, pode-se também estimular que outras pessoas cometam o suicídio. Mas o que a gente percebe é que, falando ou não falando, os números são alarmantes, são números aí de uma guerra civil. Como que a senhora, como psicopedagoga e também psicóloga, vem acompanhando essa situação entre jovens, crianças e adolescentes? Esse número ele já vem crescendo há muito tempo, mesmo antes da pandemia. A gente tem observado realmente um aumento extraordinário mesmo no número de suicídios, principalmente entre crianças e adolescentes, né? Então, a gente vem percebendo que a cada ano que vai passando, as pessoas estão começando a tomar essa consciência de que é importante, sim, a gente conversar, dialogar, fazer campanhas. Inclusive, esse mês agora, nós estamos na campanha do mês da conscientização ao suicídio. Ou seja, é exatamente para isso, para dialogar, para os pais conversarem mais, ter um olhar diferenciado com seus filhos. Eu falo que ter mais atenção com esses filhos é importante. E essas crianças, né, esses adolescentes, eles vêm também dando indícios. Por isso que é importante esse olhar mais próximo desses pais, principalmente dos pais. De modo geral, familiares, os amigos também, eles também alertam muitas vezes, os pais são alertados pelos próprios amigos desses adolescentes, e a gente precisa realmente de ter essa abertura de conversar, de ser transparente e de estar ali ouvindo também o seu filho. Doutora, que sinais podem ser identificados quando uma criança começa a apresentar esse tipo de transtorno que pode levar a uma situação de autoextermínio? Tá, eu acho extremamente importante a gente colocar, sim, esses sinais, tá? O primeiro sinal é a diferença de humor dessa criança. É uma tristeza que ela tem realmente diferenciada, ela começa a ficar mais isolada num quarto, por exemplo, ela começa a não querer mais se socializar com os amigos, muitas vezes com os familiares também. Existe a questão da mudança do apetite dessa criança, ela comer ou exageradamente, ou ela perder o apetite. A questão da insônia também, ou então de dormir demais, modifica o sono dessa criança, desse adolescente. Enfim, são sinais que a gente vai percebendo uma apatia muito diferenciada, o humor, a irritabilidade dessa criança modifica também.
e aí leva a gente realmente a levantar um sinalzinho de alerta, né? Aquele sinalzinho que algo não está bem. E neste momento é extremamente importante, sim, a participação, a intervenção e a escuta desses pais para com seus filhos, porque neste momento ver como a criança está lidando com sentimentos, o que está acontecendo com ela naquele momento, talvez ela vai ter que buscar, sim, muitas vezes, e a maioria das vezes, um profissional para poder auxiliar, não só a criança, mas até a família em como lidar melhor com a criança e esse adolescente. Doutora Roneida, a minha próxima pergunta é exatamente nessa linha. O que pode levar uma criança ou um adolescente a esse tipo de comportamento? Seriam situações dentro da família, situações que podem ser externas e que a gente tem que buscar perceber? O que pode ser o gatilho disso? Nossa, são tantos gatilhos que tem para isso. As relações familiares, as relações sociais, isso pode sim ocasionar, né, essa dificuldade. Mas algo que eu sempre coloco é que isso começa lá atrás, muitas vezes na própria dificuldade dessas crianças lidar com as frustrações, a questão do bullying também que essas crianças sofrem dentro das escolas, dentro do ambiente familiar, enfim, são vários locais, né, onde que vão fazer com que essa criança, ela se sinta rejeitada, ela se sinta desprezada, não inserida no grupo. Então, tudo isso contribui para desencadear, sim, esses sentimentos, porque quando ela não sabe lidar com esses sentimentos, com essa rejeição, né? Isso vai repercutindo na autoestima dela, que ela vai ficando debilitada, ela não acredita no potencial mais dela, ela se sente o patinho feio ali daquele grupo. A rejeição, o sentimento de rejeição é algo muito difícil de lidar. Por isso que nesse momento eu falo que os pais precisam de ter aquela percepção e saber quando o filho realmente está precisando dessa ajuda, porque são pequenos sinais lá atrás, principalmente na infância, que a criança já vai dando e que quando entra com uma intervenção naquele momento, é mais fácil, às vezes não se agrava tanto quanto os pais deixarem aquilo ficar por mais tempo, né, na vida da criança. Agora, em alguns momentos, esse gatilho ou o que pode levar ao autoextermínio pode ser uma doença, como a gente falou aqui, que tem a depressão, que é uma situação que pode ser gerada por várias outras, mas tem também casos clínicos. Sim, nós temos aí, né, a criança que desenvolve transtorno de ansiedade, a bipolaridade também, nós temos a síndrome do pânico, a fobia social, tudo isso pode gerar com que a criança não saiba, não consiga lidar com tudo isso que está acontecendo ao redor dela, com essas situações que ela vivencia, com esses sentimentos, e aí sim isso pode agravar lá na frente, se não for cuidado, se não for tratado por profissionais. Agora, como é que os pais devem fazer, então? A senhora disse que, assim que perceberem essa diferença, eles devem procurar escutar essa criança, eles têm que provocar essa criança a tentar falar o que ela está sentindo? Aqui, falar de sentimento é extremamente importante em qualquer momento da vida, seja no momento onde tiver algum sinal diferenciado, seja nos momentos também, né, do convívio mesmo. Então, a gente aprender a lidar com os nossos sentimentos desde muito novinhos, né, quanto mais se estimula a criança a reconhecer seus sentimentos, os sentimentos de raiva, de ódio, de amor, de tristeza, de medo, enfim, quando a criança desde nova aprende a lidar com esses sentimentos, torna-se mais fácil quando ela chega na fase adulta, né, na fase da adolescência, ela lidar com os outros sentimentos que vão aumentando, porque as experiências, as relações, tudo vai aumentando também neste momento. Então, quando ela aprende a lidar com isso, tudo isso vai facilitar para ela lidar no futuro com as dificuldades que ela vai encontrar ao longo da vida, naturais.
E hoje o Sistema Único, ele oferece também essa estrutura para as famílias que perceberem que os filhos estão com essa dificuldade? Sim, existem profissionais, hoje nós temos eu falo que assim, são vários profissionais, né, dentro da área da saúde mental, que são os psicólogos, psiquiatras, tem os neurologistas que também às vezes contribuem muito, né, nesse momento, os pediatras, enfim, são vários profissionais, é uma equipe multidisciplinar que vai poder fazer uma avaliação e o acompanhamento dessas crianças, seja através de terapia, através da medicação, enfim, do que for necessário ali naquele momento. Agora, a gente sabe que muitas vezes esse tratamento clínico é dificultado pela falta de estrutura do sistema, né? Então, que dicas a senhora daria como psicóloga para as famílias que estão percebendo esse problema em casa? Usar o lúdico, um passeio, o que pode ser feito? O acompanhamento do celular do filho, o que a senhora diria? Eu acho que a proximidade da família, né, da estrutura familiar ali, do carinho, do acolhimento, do respeito, isso, para mim, seria a base mesmo da prevenção, né, que eu digo, de um futuro suicídio, de um futuro transtorno que a criança possa apresentar, esse adolescente. Então, há essa base mesmo, essa estrutura. E aí buscar realmente fazer atividades juntos, ouvir mais, respeitar um pouco mais esse filho, saber dialogar com esse filho, valorizar as coisas, né, boas que esses filhos têm também. Muitas vezes, até mesmo dentro da própria família, né, ressalta-se, acha que a educação é através de mostrar os erros que esses filhos cometem. E a gente vê cada vez mais, através das pesquisas que são feitas, que quanto mais se faz um reforço positivo de algo bom que aquela criança tem, mais ele vai se sentir fortalecido, seguro. E essa segurança é extremamente importante para o caminhar da criança e desse jovem também. E é claro que também oferecer, né, oportunidades aí de brincadeiras, do brincar, né, proporcionar o brincar, porque através do brincar é que a criança vai ressignificar as experiências da vida dela. Então, proporcionar isso, proporcionar vivências mesmo dessa criança com esse mundo também ao redor, né? Ensinar a lidar com essas questões externas também, não só dentro do núcleo familiar, mas também com essa sociedade que nós temos aí, que nós vivemos e não temos, né, como a gente negar. É importante essa socialização também, esse incentivo. Embora a gente não vá falar em proibição, mas essa história de dar uma olhadinha no celular, mesmo que seja para brincar com o filho, também é importante, não é? Acompanhar o que ele está vendo, né? A gente já viu aí aquele joguinho da baleia e outros, né? A baleia azul, que levou joguinhos que levaram as crianças para esse caminho, né, doutora? Sim, sim. E não só esses jogos, mas hoje em dia a internet, né? Eu falo que tem os dois lados, né? Tem muita coisa boa, né, as redes sociais, a internet, mas também tem muita coisa ruim. Então, saber filtrar isso, colocar limites, sim, para os filhos, porque as crianças não têm como ter limites. O jovem também, quanto mais, aquilo é algo viciante, né? É muito atrativo. Então, cabe sim a esses pais eles proporcionarem, né? É claro que a criança precisa desse momento, às vezes, de interagir, de aprender coisas novas, porém, com limite. Lembrando que isso é apenas uma pequena distração da vida da criança e do jovem. Isso não pode ser o mais importante, o que toma mais tempo da criança, porque existem vários outros fatores, outras responsabilidades, outras formas de se divertir, outros lazeres, então a gente precisa de saber dosar isso. E é claro, o pai, ele acompanhar sim
esse momento dessa criança, né, nas redes sociais, na internet, nos jogos, para que não jogue apenas aqueles jogos violentos que nós sabemos que tem, porque realmente, infelizmente, isso vai incentivar, vai normatizar, né, algo que a gente precisa, sim, de conversar, de dialogar com os filhos. Então, é possível, mesmo que essa criança já esteja com uma tendência, você fazer esse caminho de volta, fazer esse resgate. Sim, de uma forma muito atrativa, sedutora, que eu falo que os pais têm que ter esse lado, né, da sedução, não é proibir, porque muitas vezes o proibir é que vai aguçar mais ainda a curiosidade da criança e do jovem, mas chamar, né, essas crianças a participar mais da vida, né, dessa família, e distraí-los, né, saindo às vezes, tendo uma oportunidade, às vezes no final de semana, numa folga dos pais do trabalho, sair, levar essa criança para poder fazer coisas diferentes, que ao longo da semana, muitas vezes, esses pais não têm tempo, enfim, dar sugestões, ideias e participar também da vida dos filhos. Isso é extremamente importante, da vida com os amigos, da vida social desses filhos, enfim. Colocar os filhos para participar em casa também, que é muito importante, né? Das tarefas de casa, porque afinal de contas ele também faz parte desse sistema familiar. Tá certo, doutora. E, como a senhora falou, nós estamos aí no Setembro Amarelo, que é um mês dedicado à prevenção do suicídio. Qual a mensagem final que a senhora deixaria? Aqui, pais, procurem conversar mais com seus filhos, se aproximar mais, ouvir esses filhos, participar da vida deles, deixar que eles participem da vida, né, de vocês também. Então, eu acho que esse vínculo, né, dessa relação amigável, de respeito, enfim, de ensinamentos, eu acho isso muito importante. Então, para mim, trabalhar a relação familiar, ela é primordial neste momento. Tá certo. Muito obrigada, doutora. E a gente encontra a doutora Roneida Gontijo lá no Instagram, no @RoneidaGontijo. Você me encontra lá no Etel Corrêa Jornalista, no meu Instagram. Me encontra também no Twitter, Etel_Corrêa. E me encontra no Facebook, aqui na nossa coluna Fato em Foco, e também na TV Alterosa, aqui em Belo Horizonte. E de onde você estiver também, pode nos acompanhar, porque as redes sociais estão abertas para isso. Nessa semana nós falamos, então, sobre o Setembro Amarelo. Obrigada a você que nos acompanhou. Este foi mais um Fato em Foco.